Neste vídeo vou apresentar as propriedades do som que têm grande relevância tanto para a música quanto para as engenharias. Por exemplo, até o final você vai ver como a interferência das ondas sonoras é fundamental para o funcionamento de dispositivos anti-ruídos. Olá pessoal, bem-vindos à Verve Científica. Antes de seguir, dê um like, clica aí no dedão. Assine o canal e ative também o seu sininho para que você possa receber notificações de conteúdo novo. Assim como todas as ondas, o som transporta energia. A energia sonora é relativamente pequena, muito pequena. Isso se deve ao fato de que para produzir o som é preciso apenas uma pequena quantidade de energia. Estima-se que se 10 milhões de pessoas falassem ao mesmo tempo, essa energia produzida seria igual à energia necessária para acender uma única lâmpada comum. A audição só é possível por causa dos nossos ouvidos extremamente sensíveis, como foi discutido aqui neste vídeo. O som se dissipa em calor enquanto viaja no ar. Para ondas sonoras de frequências mais altas, a energia sonora é transformada em energia do meio mais rapidamente do que para ondas de frequências mais baixas. Com isso, o som de frequências baixas viaja a uma maior distância pelo ar do que os sons de frequências mais altas. É por esse motivo que as sirenes dos navios têm uma baixa frequência. É fácil distinguir o som de uma chave inglesa ao cair no chão de concreto do som de uma bola de futebol ao cair no mesmo piso. Isso ocorre porque os dois objetos vibram de forma diferente quando são atingidos. As vibrações que um produz são diferentes das vibrações do outro. Qualquer objeto composto de material elástico, quando perturbado, vai vibrar em seu próprio conjunto especial de frequências, que juntas formam seu som característico. Essas são as frequências naturais do objeto, que depende de fatores como a elasticidade e a forma do objeto. A maioria dos objetos, dos átomos aos planetas, tem uma elasticidade e vibra em uma ou mais frequências naturais. Sinos e diapasões, por exemplo, vibram em suas próprias frequências características. Ao batermos num diapasão, nós forçamos sua vibração, e quando a frequência dessas vibrações forçadas corresponde à frequência natural do objeto, ocorre um aumento dramático na amplitude do som. Esse fenômeno é chamado de ressonância, e nós já discutimos ele aqui nesse vídeo. Para que algo ressoe, é necessária uma força para puxá-lo de volta à posição inicial e também energia suficiente para mantê-lo vibrando. Uma demonstração comum de ressonância pode ser vista para um par de diapasões, ajustados na mesma frequência e espaçados por uma distância relativamente curta. Quando um dos diapasões é acionado, ele coloca o outro diapasão em vibração. Isso ocorre porque a série de ondas sonoras atinge o outro diapasão e cada compressão dá um pequeno empurrão nas suas hastes. Como a frequência desses empurrões corresponde à frequência natural da haste, os empurrões vão aumentar gradativamente a amplitude da vibração. Agora, se os diapasões não forem ajustados para as frequências correspondentes, o tempo dos empurrões vai ficar desajustado e a ressonância não vai acontecer. Quando você sintoniza seu rádio, você está ajustando da mesma forma a frequência natural dos componentes eletrônicos do aparelho para corresponder a um dos muitos sinais ao redor. O conjunto então ressoa em uma estação por vez, em vez de tocar todas as estações ao mesmo tempo. Como qualquer onda, o som também pode sofrer reflexão. O reflexo do som é o que nós chamamos de eco. A energia que o eco transporta depende da superfície na qual ele refletiu, e será maior se a superfície for rígida e lisa, e menor se a superfície for macia e irregular. Quando o som é refletido nas paredes, teto e piso de uma sala, e essas superfícies refletoras são muito refletivas, o som fica distorcido, e essas múltiplas reflexões levam ao que chamamos de reverberação. Há uma certa confusão entre o significado de eco e reverberação. A reverberação consiste na persistência do som após a interrupção da fonte sonora. Ela é o resultado da superposição de um grande número de ondas refletidas e é percebido pelo cérebro como um som contínuo. Agora, o eco ocorre quando o mesmo pulso de som pode ser ouvido mais de uma vez. Normalmente, se houver um atraso maior que 5 milissegundos entre o primeiro e o segundo som que chega ao ouvido, eles serão percebidos pelo cérebro como sons separados, em vez de um som contínuo.
O reflexo do som em uma sala faz com que ela pareça animada, com mais energia. É isso que experimentamos quando cantamos no chuveiro. Agora, se as superfícies refletoras forem muito absorventes, o nível do som do ambiente será baixo e o ambiente parecerá opaco e sem vida. É por isso que num projeto de um auditório ou sala de concertos, um equilíbrio deve ser alcançado entre a reverberação e a absorção das ondas sonoras. As ondas sonoras se curvam quando partes de sua frente de onda viajam em velocidades diferentes. Isso acontece em ventos irregulares ou quando o som está viajando pelo ar com temperaturas desiguais. Essa curvatura do som é chamada de refração. Em um dia quente, o ar próximo do solo pode estar apreciavelmente mais quente do que o resto do ar. Então a velocidade do som próximo ao solo aumenta. Daí as ondas sonoras tendem a se desviar do solo, resultando em um som que parece não viajar bem. Diferentes velocidades de som produzem refração. Ouvimos trovões quando o raio está razoavelmente próximo, mas frequentemente não ouvimos o trovão para relâmpagos distantes, justamente por causa da refração. As múltiplas reflexões e refrações das ondas ultrassônicas são utilizadas pelos médicos em uma técnica de visualização inofensiva do interior do corpo. Quando o ultrassom, que nada mais é que um som de alta frequência, entra no corpo, ele é refletido com mais intensidade do lado de fora de um órgão do que do seu interior, e uma imagem do contorno do órgão pode então ser obtida. As ondas sonoras podem se interferir. Se você estiver a uma distância igual de dois alto-falantes, que emitem sons idênticos, o som ouvido será mais alto, porque os efeitos dos dois alto-falantes vão ser adicionados. Neste caso, as compressões e rarefações dos sons chegam até os seus ouvidos em fase. Agora, se você se mover ligeiramente para o lado, de modo que as distâncias dos alto-falantes até você difiram por meio comprimento de onda, as rarefações no ar produzidas por um alto-falante serão preenchidas pelas compressões produzidas pelo outro alto-falante. Esta é uma interferência destrutiva, e nesse caso pouco ou nenhum som vai ser ouvido. Normalmente, os alto-falantes emitem uma vasta gama de sons, com frequências diferentes, então apenas poucas ondas vão se interferir destrutivamente para uma dada diferença nos caminhos. Assim, uma interferência desse tipo geralmente não é um problema, uma vez que há reflexão de som suficiente para preencher todos os pontos cancelados. Mas isso muitas vezes faz a diferença em teatros ou salas de música mal projetados, onde as ondas sonoras refletem nas paredes e interferem com as ondas incidentes para produzir zonas de baixa amplitude. Quando você move a cabeça por alguns centímetros em qualquer direção, você vai perceber uma diferença notável. A interferência destrutiva das ondas sonoras é uma propriedade útil na tecnologia anti-ruído. Dispositivos barulhentos, como britadeiras, estão sendo equipados com microfones que enviam o som do dispositivo para microchips eletrônicos, que criam padrões de onda espelhados dos sinais sonoros. Para a britadeira, esse sinal de som de imagem espelhada é enviado aos fones de ouvido usados pelo seu operador. As compressões ou rarefações sonoras produzidas pela britadeira são canceladas por rarefações ou compressões produzidas pelos fones de ouvido. Dessa forma, a combinação de sinais cancela o ruído da britadeira. Fones de ouvido com cancelamento de ruído já são comuns para pilotos, uma vez que a cabine de alguns aviões já fazem uso de tecnologia anti-ruído. Quando dois sons de frequência ligeiramente diferente soam juntos, houve-se uma flutuação no volume dos sons combinados. O som é alto, depois fraco, depois alto, depois fraco de novo e assim por diante. Essa variação periódica no volume do som é chamado de batimento. E o batimento é mais uma das consequências da interferência das ondas sonoras. Se acionarmos dois diapasões ligeiramente incompatíveis, de forma que um vibre numa frequência ligeiramente diferente da do outro, as vibrações destes diapasões vão estar momentaneamente sintonizadas, depois fora de sintonia, depois em sintonia novamente e assim por diante. Assim, o som que chega aos nossos ouvidos vai oscilar entre um volume máximo e um volume mínimo e produzir um efeito tremolo. Os batimentos podem ocorrer com qualquer tipo de onda e podem fornecer uma maneira prática de se comparar frequências. Para afinar um piano, por exemplo, um afinador de piano analisa os batimentos produzidos entre uma frequência padrão e a frequência de uma determinada corda do piano. Enquanto algum batimento estiver sendo ouvido,
É porque o instrumento está desafinado. Logo, eles alteram a afinação de forma que a frequência do batimento diminua até que o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. No próximo vídeo, eu vou apresentar mais propriedades do som, que vai completar nossa análise e nos levar ao estudo da acústica. Esse vídeo termina por aqui. Antes de sair, deixe seu like, clica aí no dedão. Só assim que esse vídeo vai poder ser disseminado pelo YouTube. Clica também nessa bola e se inscreva no canal. Tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima!